deputado Bruno Toledo para a chamada dos senhores deputados. 19 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 19 de junho. Solicito o deputado Léo Loureiro que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 18 dias do mês de junho do ano de 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, em conformidade com o ato da mesa diretora 08/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do dia 6 de abril de 2020, ato da mesa diretora, número 10/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo de 6 de abril de 2020, ato da mesa diretora 011/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo no dia 6 de maio de 2020, reeditados pelos atos da mesa diretora, número 12 e número 15 de 2020, publicado nos Diários Oficiais Eletrônicos do Poder Legislativo 31 de maio de 2020 e 10 de junho de 2020, respectivamente, que normatizaram a deliberação remota no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, estão presentes em plenário os senhores deputados: presidente Marcelo Vitor, Léo Loureiro ocupando a primeira secretaria, Bruno Toledo ocupando a segunda secretaria, deputado Galba Novaes, deputado Ivan Beltrão, deputado Dudu Ronaldo, deputado Cabo Bebeto, deputado Davi Maia, deputado Gilvan Barros Filho, deputada Jó Pereira, deputado Silvio Camelo, e remotamente por videoconferência, os senhores deputados, ilustríssimo deputado Paulo Dantas, deputado Marco Barbosa, deputado Tarcísio Freire, deputado Antônio Albuquerque, deputada Fátima Canuto, deputado Inácio Laiola, deputado Jairzinho Lira, deputado Ricardo Nezinho. Havendo número regimental contabilizado as presenças, tanto físicas quanto virtuais, dos parlamentares, o senhor presidente declara aberta os trabalhos. É lida, discutida e aprovada a ata de sessão ordinária anterior. O expediente consta dos seguintes matérias: indicações números 607, 608, 609, 610, 611, 612 de 2020, de autoria da deputada Cibele Moura. Indicação número 650 de 2020, de autoria do senhor deputado Marcelo Beltrão. São lidas, discutidas e aprovadas os pareceres 592 de 2020 da segunda comissão, número 598 de 2020, conjunto, sexta e sétima comissões, e número 599 de 2020 da terceira comissão. É lido, discutido e aprovado o requerimento sem número subscrito pelo deputado Cabo Bebeto, que solicita a inclusão da ordem do dia da discussão única das indicações 618 e 640 de 2020. E não havendo quem queira discutir a votação imediata, esgotada a matéria do expediente. Na hora do expediente, com a palavra o deputado senhor Davi Maia. O orador recorda a tragédia fatídica da enchente de 2010, dos vales do rio Paraíba e Mundaú, e ainda resiste a apreensão que as chuvas recentes têm causado à população ribeirinha, por repetição iminente do desastre que ocorre ciclicamente. Conclui lamentando a falta de ações do Executivo Estadual para impedir novas catástrofes e defende a construção de barragens para controlar as cheias e aproveitando as águas. Em a parte, o senhor deputado Galba Novaes recorda a sessão especial em que a Casa debateu a enchente de 2010 e do encaminhamento dos estudos apresentados ao Executivo. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação do quórum, há número legal para deliberar. São aprovadas as seguintes matérias: projeto de lei 336/2020, em segundo turno de votação. Projeto 338/2020, em primeiro turno de votação. E as indicações 594 e 648 de 2020 são discutidas e encerradas as discussões. E, em primeiro turno, as seguintes matérias: projeto de resolução 46 de 2015 e projeto de lei 322 de 2020 são discutidas, encerradas as discussões. E aprovadas as indicações
número 618, 640 de 2020. O senhor presidente anuncia que está em pauta pela segunda sessão ordinária para recebimento de emendas à proposta de emenda constitucional 79/2020. Encerrada a ordem do dia, passa-se as explicações pessoais. Não havendo oradores para quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente convoca as sessões de deputados e a sessão ordinária virtual para amanhã, a hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão serão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte da integrante desta ata. Para constar, larve digno presente assino, Flávio Galino, reitor de atas, e eu, deputado Léo Loureiro, servindo na segunda secretaria, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Deputado Bruno Toledo para leitura do expediente da sessão. Perdão, a ata em discussão, lida agora pelo deputado Léo Loureiro, de forma brilhante. Não havendo quem conteste, aprovada a ata. Deputado Bruno Toledo para a leitura do expediente. Processo 763, projeto de lei ordinário 345 de 2020, autor deputado Inácio Loyola, denomina Hélio Nogueira Lopes o trecho da estrada que liga os municípios de São Sebastião a Penedo, nesse estado. Processo 713, requerimento número 567. Processo 762, indicação 656 de 2020, autor deputado Inácio Loyola, apelo aos excelentíssimos senhores governador do Estado de Alagoas e ao secretário do Estado de Segurança Pública, bem como também ao comandante do Corpo de Bombeiros, solicitando a instalação de um GBM, Grupamento de Bombeiro Militar, no município de Piranhas, região que contempla o sertão alagoano. A necessidade é primordial e indispensável. Processo 758, indicação 655 de 2020, autor, deputado Tarcísio Freire, apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, ao excelentíssimo senhor José Humberto Maurício de Lira, presidente da Desenvolve, Agência de Fomento de Alagoas, para que não considere, para fins de cadastro, créditos financeiros, as negativações ocorridas desde o início da pandemia até o fim do decreto governamental, para que os optantes de créditos financeiros obtenham a aprovação. Processo 759, projeto de lei ordinário 344 de 2020, autor deputado Tarcísio Freire, projeto de lei que dispõe sobre a divulgação do Disque Denúncia nos meios que especifica e da outras providências. Processo 749, indicação 654 de 2020, autor deputado Silvio Camelo, apelo ao excelentíssimo diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodadas do Estado de Alagoas, DER, senhor Helder Gazaneu Gomes, pleiteando as providências necessárias para que haja a recuperação e o recapeamento da ponte que liga o povoado Carnaíbas ao município Porto Real do Colégio, Alagoas, que se encontra em péssimo estado de conservação. Processo 350, requerimento 576 de 2020, autor deputado Silvio Camelo, requer a mesa na forma regimental que encaminhe expediente ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, para que avalie a possibilidade da compra de toda a produção de arroz produzida no Baixo São Francisco alagoano, podendo ter como destino a merenda escolar. Frisa-se por oportuno que a região detém aproximadamente 1.000 produtores de arroz, beneficiando indiretamente mais de 3.000 famílias. Processo 351, projeto de lei ordinário número 343 de 2020, autor deputado Ivan Beltrão, dispõe sobre a denominação da rodovia L445 e da outras providências. Processo 562, indicação número 600 de 2020, autora deputada Fátima Canuto, apelo ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho e ao secretário de Estado de Infraestrutura, senhor Maurício Quintela Malta Lessa, para que empreendam esforços no sentido de promover os serviços de asfaltamento, pavimentação e drenagem no loteamento São Marcos, localizado no município da Barra de São Miguel. Processo 565,
indicação número 603 de 2020, autora a deputada Cibele Moura, apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado para que empreenda esforços no sentido de analisar a viabilidade e executar a suspensão dos cortes de fornecimento de água e energia para o micro e pequenos empresários, após o fim do isolamento social. Processo 566, indicação número 604 de 2020, autora a deputada Cibele Moura, apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário do Estado do Trabalho e Emprego para que empreendam esforços no sentido de desenvolver a Frente Integrada pelo Trabalho, com a finalidade de proporcionar renda para pessoas em situação de alta vulnerabilidade social. Processo 745, indicação número 652 de 2020, autora a deputada Fátima Canuto, apelo ao governador do Estado e ao secretário de Saúde que realize o acompanhamento dos pacientes que sobreviveram à fase mais crítica do Covid-19 para que todas as comorbidades sejam tratadas em tempo hábil. Processo 746, indicação número 653 de 2020, autora a deputada Fátima Canuto, apelo ao governador do Estado e ao secretário de Saúde que disponibilize fisioterapeuta respiratório para os pacientes acometidos pelo Covid-19 e em sua fase mais crítica, conforme a orientação da Organização Mundial de Saúde. É tudo que consta em expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Bruno. Algum parecer? Deputado, não havendo oradores inscritos à hora do expediente, deputado Bruno Toledo, para verificação de quórum. Temos algum parecer? Estamos com 20 deputados participando da sessão, senhor presidente. Havendo um número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Item 1, projeto de lei número 338, 2020, mesa diretora da Assembleia Interessada, altera a lei 7.158 de 2010. Em discussão. Encerra a discussão. Item 2, discussão do projeto de lei 290, de autoria da deputada Cibele Moura. Projeto de lei que revoga o decreto-lei 2.826, de 5 de fevereiro de 1943. Em discussão. Encerra a discussão. Item 3, projeto de lei 291 de 2020, de autoria da senhora deputada Cibele Moura, altera o artigo de lei da Lei 7.979, de 2 de novembro de 2017, e o artigo 1º da Lei número 7.303, de 15 de dezembro de 2011, e revoga a Lei número 7.831, de 4 de outubro de 2016, e a Lei 6.891, de 29 de novembro de 2017. Em discussão. Encerra a discussão. Projeto de lei 314 de 2020, deputada Cibele Moura, dispôs sobre a manutenção das operações de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em regiões metropolitanas, regular e complementar, pelo Poder Executivo do Estado de Alagoas, mesmo na vigência de situações de emergência, calamidade pública ou anormalidade da outras providências. Em discussão. Encerra a discussão. Ricardo. Projeto de lei 320 de 2020, de autoria do senhor deputado Marcelo Beltrão, dispõe sobre a isenção do imposto sobre transmissão de causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCD, nos casos de que especifica em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. Em discussão? Para discutir, deputado... Decreto Legislativo número 5 de 2020, de autoria da terceira comissão, trata da aprovação das contas da mesa diretora da Assembleia Legislativa para o exercício 2019. Em discussão. Encerra a discussão. Item 7.
Discussão número 598 de 2020, de autoria do senhor deputado Tarcísio Freire. Mas apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas e ao excelentíssimo senhor secretário estadual de saúde, no sentido de que o estado efetue o pagamento de adicional de salubridade no grau máximo, equivalente a 40%, bem como a contratação de seguro de vida em benefícios profissionais que atuam na rede de saúde enquanto a pandemia do Covid-19. Em discussão? Encerra a discussão. Indicação número 613 de 2020, de autoria do senhor deputado do Ronaldo, mas apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado, cuja finalidade é a realização de estudos e adoção de providências no sentido de possibilitar, por meio de iniciativa própria, desse poder a implementação de medidas imediatas para instituir a gratificação a todos os funcionários que estejam a serviço, direto ou indireto, médicos, enfermeiros, técnicos, demais profissionais da área de saúde. Em discussão? Encerra a discussão. Indicação 614 de 2020, deputado do Ronaldo, faz apelo ao senhor governador do estado com cópia para a Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, cuja finalidade é a adoção de providências no sentido de proceder à alteração do contrato de trabalho dos precarizados que estão na linha de frente. Em discussão? Encerra a discussão. Item 10, indicação 615, deputado Breno Albuquerque, faz apelo ao governador, secretário de Saúde, com a finalidade de pleitear a elaboração de campanhas de incentivo à doação de sangue e bancos de sangue em Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 11, indicação de autoria da senhora deputada Fátima Canudo, solicita ao governador do estado que a sala de situação e controle adote os critérios do Comitê Científico do Consórcio Nordeste para o combate ao Covid-19. Em discussão? Para discutir, deputado Davi Maia. Foi engano. Perdão. Desculpa. Item 12, indicação 620 de 2020. Falou de consórcio aqui, aí pensei que... Indicação 620 de 2020, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, solicita ao governador do estado que seja implantada uma coordenação estadual política e técnica de testagem para o Covid, seguindo recomendação do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Para discutir? Encerra a discussão. Item 13, para discutir, deputado Davi Maia. Eu acho que está fazendo falta. Não vai custar nada. Mas só que o Comitê Científico até agora pediu duas coisas. O lockdown de Arapiraca e São Miguel dos Campos. Foi a única coisa que esse comitê ainda recomendou para Alagoas. Entendi. Encerra a discussão. Indicação 621 de 2020, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, solicita ao governador do estado que siga as recomendações do Comitê Científico do Consórcio Nordeste de combate ao coronavírus, estabelecendo os procedimentos de regulação dos acessos aos leitos de UTI. Em discussão. Encerra a discussão. Superada a nossa ordem do dia. Em explicações pessoais, deputado Cabo Bebeto. Não vai fazer uso da palavra, deputado Davi Maia. Deputado Ricardo Nezinho, então. Presidente, a minha fala na expressão pessoal é para agradecer aos meus pares e a Vossa Excelência pela aprovação do projeto de ontem, que se dispõe sobre as medidas emergenciais para a proteção dos idosos durante a situação de emergência de saúde pública prevista na Lei 13.939. Queria agradecer a Vossa Excelência, agradecer pela sua presteza, agradecer ao presidente da comissão da CCJ, deputado Galba Novaes, presidente da Comissão de Saúde, deputado Léo, e como presidente da 7ª Comissão, deputado Bruno Toledo, e, consequentemente, agradecer a todos que compõem essas comissões e a todos os senhores deputados pela aprovação ontem deste projeto, porque é um projeto que, neste mês de junho, que é o Junho Violeta, que tem uma simbologia especial, porque mostra o amor, o carisma, o respeito, a dignidade e devoção à pessoa idosa, e faz com que a gente possa cada vez mais despertar esse tema tão importante, que segunda-feira agora, dia 15 de junho, se comemorou o Dia Mundial da Consciência do Combate à Violência aos Idosos.
Esse dia foi estipulado pela ONU, Organização das Nações Unidas, e pela Rede Internacional de Prevenção à Pessoa Idosa. Por que, senhor presidente? Infelizmente, muitos dos nossos idosos sofrem calados. Isso é muito preocupante. Nenhum ser humano nesse mundo deveria sofrer, de forma especial, os idosos e as crianças. E esses são os mais vulneráveis. E, por isso mesmo, merecem nosso respeito e dedicação. Para vocês verem, 400 mil pessoas são idosas aqui no estado de Alagoas. E, queira ou não queira, é um número significante, é um número que todos nós, a gente tem que ter uma certa atenção para, no mínimo, a gente reavivar e, de uma forma respeitosa, tudo que eles fizeram em todo o decorrer de sua vida. Então, dessa forma, eu quero agradecer imensamente a todos os meus pares por essa célere aprovação, um projeto importante, porque, queira ou não queira, ele está dentro do período de emergência, não um projeto de lei, não é uma lei que se Deus assim permitir, tornará depois sancionado pelo governo, não é uma lei que tem uma vigência até outro dia, se for receber algumas emendas, não, ela tem um período de atuação, que é nesse momento de emergência. Então, essa casa, mais uma vez, ela mostra a preocupação com esse tema hoje tão importante, que é sobre essa pandemia, e mostrando que todos os seus deputados são sensíveis, estão debruçados para que possam dar uma resposta ativa, proativa à sociedade alagoana. Desta forma, muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, muito obrigado a todos os meus pares, os digníssimos deputados estaduais da Assembleia Legislativa Tavares Baixo, do nosso estado de Alagoas. Muito obrigado, senhor. Deputada Fátima Canuto, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, presidente, senhores deputados e deputadas. Gostaria só apenas de fazer aqui uma observação em relação a essas 3 indicações minhas, até porque o deputado Davi Maia fez um comentário a respeito. Essas indicações foram feitas protocolizadas, na verdade, no dia 11 de maio de 2020. Foram orientações ou recomendações feitas pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que eu achei particularmente muito interessante. Em relação à implantação da Coordenação Estadual Política e Técnica de Testagem, os testes para o Covid-19 são estratégicos para o combate à pandemia, promovendo o monitoramento da evolução, avaliação das ações de mitigação e maior agilidade no encaminhamento dos pacientes para atendimento no sistema de saúde. Desculpe. Em relação ao estabelecimento de procedimentos de regulação do acesso aos leitos de UTI, ele recomenda que todos os estados estabeleçam procedimentos de regulação de acesso aos leitos de UTI a partir de critérios técnicos, clínicos e sanitários, com o objetivo de organizar fila única de acesso da população aos serviços de forma universal e igualitária. E a terceira, em relação aos critérios do Comitê Científico para o combate ao Covid. Desculpe mais uma vez. O Comitê Científico está disponibilizando aos governos estaduais, isso foi há um mês e pouco atrás, uma sala de situação e controle com gráficos e informações atualizadas em tempo real, que serve de apoio para a tomada segura de decisões e permite visualização da evolução do contágio e sua cartografia, características dos pacientes atendidos, identificação de casos por geolocalização. Portanto, as 3 indicações foram indicações que eu achei pertinentes e técnicas para que realmente a gente combatesse com mais eficiência e com mais resolutividade
o Covid-19 no estado de Alagoas. Muito obrigada. Obrigado, deputada Fátima Canuto. Deputado Galba Novaes. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, também presente virtualmente nessa sessão. Senhor presidente, eu utilizo o microfone no dia de hoje dessa casa, primeiro para parabenizar o deputado Ricardo Nezinho, né, pelo excelente projeto que fez, que nós tivemos a satisfação, e dentro da nossa obrigação, dar celeridade a um projeto de grande importância. A gente que há mais de 25 anos labuta o dia a dia com o idoso. Nós temos, deputado Ricardo Nezinho, ao todo quase 1.000 idosos que a gente faz um trabalho de terapia ocupacional, de dança, de ginástica, de hidroginástica, de fisioterapia, de terapia ocupacional, lá na região do Tabuleiro. Tabuleiro é um bairro que é maior em termo populacional, quando eu falo a parte alta da cidade, de que a Arapiraca, a cidade de Vossa Excelência, que é a segunda maior do estado. Então, imagina um bairro, a parte alta, com 300 mil habitantes. Então, o trabalho que a gente faz é pequeno, mínimo ainda, para as necessidades daquela comunidade. Mas é como a gente, cada um fazendo a sua parte, né, e ajudando. Aí a gente tem diversas pessoas que também fazem um trabalho parecido. Nós iremos não solucionar, mas minimizar, né, e, de uma forma ou de outra, causar essa interação, essa relação bem propositiva com essa conhecida terceira idade. E nesse momento dessa Covid, temos enfrentado muitos problemas. Nós perdemos, assim, 3 pessoas que faziam ginástica lá, 3 já idosas, e uma que há mais de 20 anos frequentava lá. Então, esse projeto de Vossa Excelência, essa preocupação que Vossa Excelência vem tendo com a questão da melhoria da qualidade de vida do idoso, essa ação de política pública manifestada nessa casa através de Vossa Excelência como autor, é por demais importante. Então fica aqui esse registro e a satisfação de Vossa Excelência também abraçar uma causa muito importante. Tenho certeza que Vossa Excelência fez isso, né? Uma coisa macro, uma lei é para todo estado, e com isso trará benefícios e proteção a muitos que necessitam. Então fica aqui registrado essa satisfação, né, dessa manifestação de Vossa Excelência através de uma lei. E, senhor presidente, em segundo lugar, eu queria colocar que ontem o nosso prefeito da capital, ele vetou um projeto conhecido como Projeto Coronavoucher, um projeto de autoria do vereador Galba Neto, né, que é o líder do MDB, nosso partido, na Câmara Municipal, e foi vetado. Esse projeto ele consistiria em uma ajuda complementar à ajuda já manifestada pelo governo federal de R$600 e que acresceria R$400 e pouco para perfazer o valor do salário mínimo, e foi vetado. E hoje eu vi nas mídias sociais na Emprego Alagoas, né, mais de 3.800 curtidas, né, e 493 comentários, todos combatendo esse veto provocado pelo prefeito de Maceió. A gente sabe que Maceió, como todo município, né, tem suas dificuldades, mas a gente entende também que Maceió, ela vem desde o dia 30/3, quando, através da transferência fundo a fundo do governo federal, extraordinariamente enviou R$4.050.381,40 para a questão do coronavírus, do Covid, aqui na capital. E no dia 30/4 de abril de 2000, enviou mais R$29.315.389,26. Logicamente, isso é um
um recurso direcionado para a aplicação, né, na questão que nós estamos enfrentando, que todo o Brasil enfrenta, o mundo enfrenta, que é a questão dessa tristeza desse vírus que está causando não só transtorno, mas tristeza a toda a população mundial. Então isso totaliza, senhor presidente, 34 milhões foi direcionado do governo federal para a prefeitura de Maceió para, na realidade, aplicar nessa questão do Covid. E até me surpreendeu, porque o Diário Oficial do dia 22, ele registra um crédito extraordinário de 27 milhões. Então, 27 para 34, sobraram 7 milhões. Então, se vieram 34 milhões, sobraram 7 milhões, né? Porque o crédito extraordinário foi feito de 27 e não de 34. Eu não sei nem, na realidade, como isso foi contabilizado em relação à Prefeitura Municipal de Maceió. Mas, voltando a essa questão desse Corona Voucher, a Câmara de Vereadores mostrou sua altivez, sua independência, mostrou sua proposta para com a sociedade, o seu compromisso, e aprovou esse Corona Voucher. E esse veto que foi feito pelo prefeito é um veto que deveria ser mais estudado, ver as condições que a prefeitura tem de ajudar essas pessoas, né? Entre elas estão os taxistas, os professores, os autônomos, né? Que não têm um emprego fixo e que estão passando grande necessidade. E nessa hora se recorre-se mesmo o poder público, que é o depositário dos recursos pagos pelo imposto do cidadão. Cabe, Beto. Uma vez eu vi uma declaração da Margaret Thatcher, que eu tinha grande admiração, primeira-ministra britânica, dizendo que quando se fala em recursos públicos, não existe recursos públicos. O recurso é privado. Porque se o recurso é do cidadão e o cidadão que deposita para ser administrado por um gestor eleito pela população, o recurso veio de onde? Então ele foi depositado numa conta pública, que é os impostos, mas ele não é público. Ele é recurso de ICM, ele é recurso de ISS, é de IPTU, é de ITBI, é de todos os impostos, não só a nível municipais e estaduais, como também federais, e o cidadão paga para poder manter, né, o nosso país. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, eu conheci gestor uma vez que dizia assim, eu não vou dar dinheiro a fulano de tal, tá? Não, rapaz, você está gerenciando, você está administrando uma coisa que é minha, que é nossa, que é da sociedade, que é da população. Então, eu acho que deveria haver uma sensibilidade do nosso prefeito da capital em relação a isso. Ele devia fazer esse complemento pelas dificuldades que a população, que a sociedade está passando, com recurso do próprio povo. A gente está vendo aí que os recursos estão chegando, se fala em 100 milhões, que a Prefeitura de Maceió já teve e terá direito ainda, e isso, de uma forma, compensaria o recurso que seria um gasto obrigatoriamente pela arrecadação própria da Prefeitura e que está vindo recurso do governo federal para aplicar nas ações de políticas públicas de saúde. Então, naturalmente, esses recursos que seriam aplicados, como eu falei, do recurso próprio, serviria para fazer esse complemento em relação ao conhecido, assim, pode dizer, o nome de fantasia que foi dado a esse projeto de lei, não é? Ao que se chama Corona Voucher, né? Então, é um projeto de lei que eu quero aqui ficar registrado, de autoria do vereador Galba Neto, que com muita propriedade, em muito bom momento, pensou em melhorar a qualidade de vida do povo pelas dificuldades que está passando, e aí fez essa proposta. Então, está aí mais de 500 pessoas se manifestando. Quem tiver oportunidade, até colocamos no site ou no grupo nosso da Assembleia. Quase 500 pessoas se manifestando, mais de quase 4 mil pessoas curtindo, e todos, na realidade, a grande maioria, né, manifestando o contrário a esse veto que foi feito pelo prefeito, né, foi dado pelo prefeito. Então, faço aqui um apelo e deixo registrado nessa casa para que os senhores vereadores, usando da autonomia
e do reconhecimento da sociedade de que o parlamento é a instituição mais representativa de uma sociedade, né? É o poder mais representativo, passa a valer a sua prerrogativa de poder derrubar o veto outorgado pelo prefeito de Maceió, e assim o faça. Né? Aproveite a oportunidade para que a sociedade, a população, aqueles que estão nos assistindo e tomar conhecimento disso, manifeste para o seu vereador, para o seu amigo que você conhece na Câmara de Vereadores, faça um apelo para que os vereadores derrubem esse veto e mantenha viva essa chama para minimizar os da sociedade maceioense, que é esse Corona Voucher, uma lei aprovada pela Câmara de proposta do vereador Galba Neto, e que irá, como eu disse, sendo redundante, minimizar os problemas na sociedade. Então fica aqui, senhor presidente, registrado, né, essa situação. A prefeitura tem recebido muito dinheiro do governo federal para ser aplicado no coronavírus, né? Como a prefeitura não tem hospital municipal, então não vai ter gasto, não vai ter que colocar esse dinheiro no hospital municipal. Como assim o programa de saúde da família da prefeitura, ela atinge um percentual só de 27%, como os postos de saúde estão trabalhando, não na sua totalidade, na sua força total, devido a uma série de pré-requisitos que a gente até em algumas situações entende, né, mas que castra a prefeitura de administramento de avançar nisso, mas como ela não tem esse compromisso que o Estado de Alagoas tem de manter vários e vários hospitais, manter vários hospitais de campanha, de manter laboratório fazendo testes, manter convênio com as instituições privadas para atender a sociedade alagoana. Então, já que não tem isso, ela poderia muito bem fazer essa compensação desse dinheiro que está vindo para ser aplicado no coronavírus, né? Ele ser aplicado, que é determinado, e que esse dinheiro que seria aplicado nessa situação de saúde, ele reverta em prol do Corona Voucher, que é como ficou conhecida a lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Senhor presidente, queria agradecer a Vossa Excelência mais uma vez e deixar mais uma vez registrado a nossa felicidade através da ação do deputado Ricardo Nezinho, e aprovamos, na realidade, a lei de proteção ao que gera uma série de regulamentações que vai melhorar a qualidade de vida do mundo. Muito obrigado, senhor. Obrigado a Vossa Excelência, parabéns ao nosso querido vereador Galba Neto, vereador atuante. Deputado Davi Maia. Presidente, rapidamente queria deixar aqui registrado que eu não fiz nenhuma crítica à indicação da deputada Fátima Canuto, não. Inclusive, elas constam no nosso plano de combate ao Covid-19, no qual a gente reuniu a ideia de todos os deputados. Eu acho até muito boas as indicações da deputada Fátima, não só na questão da testagem, mas também na questão da regulamentação dos leitos do interior. Mas, feito esse esclarecimento, senhor presidente, eu queria ler só uma nota que foi publicada pelo município de Quebrangulo no dia de ontem, porque saiu uma publicação da Assessoria de Comunicação do Ministério Público de Contas, em que o município foi acusado de ter contratado o serviço de estrutura e o serviço de transporte escolar durante a pandemia, o que não é verdade. E eu queria ler a nota para que fique registrado e também a imprensa que nos acompanha saibam do que aconteceu. O município de Quebrangulo vem, através desta nota, esclarecer e tecer algumas considerações acerca das matérias veiculadas pelo Ministério Público de Contas no dia de hoje, dia 18, ontem no caso. Inicialmente, cumpre informar que o ofício de lavra do procurador do Ministério Público de Contas, Rafael Rodrigues, foi recebido por esta municipalidade através de e-mail hoje, com prazo de 5 dias para a resposta. Os dois processos administrativos pelo citado MP de Contas dizem respeito ao pregão presencial 01/2020, cujo objetivo de contratação de locação de equipamentos e contratação emergencial de transporte escolar para atender às necessidades dos alunos da Escola Estadual Elza Soares. O primeiro deles trata-se de uma ata de registro de preço, cujo processo se iniciou em janeiro, celebrada no mês de fevereiro, muito antes da pandemia, e sendo utilizava apenas a estrutura para ser utilizada apenas nos festejos de carnaval passado. O contrato emergencial do transporte escolar foi celebrado em virtude da demanda do governo de Alagoas, que no início do ano letivo contemplou a escola Elza Soares em tempo integral.
não havia tempo hábil para inserir a nova rota na licitação de transporte escolar, pois essa já havia ocorrido. Em virtude da paralisação das aulas, obviamente, o contrato emergencial não está sendo executado. Os dois processos citados encontram-se disponíveis no portal da transparência do município e, frise-se novamente, foram utilizados antes da pandemia, em duas situações pontuais, o Carnaval e para atender às demandas dos alunos da Escola Estadual Elza Soares, que em fevereiro iniciaram o ensino em tempo integral. É lamentável que no momento de grande tensão como que estamos vivendo, em um período de pandemia mundial, nunca vista na história deste país, haja tanto espaço para matérias jornalísticas de cunho tendencioso, sem conceder aos gestores a oportunidade de manifestação prévia. Dito isto, senhor presidente, estaremos encaminhando hoje um ofício ao MP de Contas para que ele faça uma retratação da maneira como foi feita a publicação, visto que o município fica penalizado, especialmente num período desse, num período pré-eleitoral e em momento que as fake news são abundantes neste estado. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas as minhas palavras. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais e nem deputado que queira fazer uso da palavra, convoco os senhores deputados para segunda-feira, horário regimental. Desejo um bom final de semana a todos. Encerro a presente sessão agradecendo vossas presenças. Muito obrigado.